quem é você? E por que essa informação é muito importante para mim nesse momento? É através dela que a gente vai descobrir como você se meteu na situação que você está atualmente. Nós todos somos movidos por nossas experiências e são elas que nos movem e nos desenham à base dos nossos interesses. É por ela que movimentamos a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito, os nossos interesses que nos levam pelos caminhos bons e ruins. E quando eu pergunto como você chegou aqui, não é para você se culpar. Entenda, você fez o melhor que você pôde com as informações que você tinha e naquele momento você achou que fosse uma boa escolha. E tudo bem errar. Muitas vezes a gente se vê em situações que a gente não vê alternativas. E isso acontece porque a gente não tem tanta instrução ou tanto tato com relação ao assunto. E tá tudo bem. A culpa vai te parar. Hoje eu te convido para você analisar o que te trouxe, o que te movimentou, o que te colocou nesse caos. Não para você se culpar e se julgar, tá? Apenas para você usar como base de conhecimento para tua história e falar: posso ter novamente essa experiência, mas eu sei que esse não será o caminho que eu vou querer tomar, né? Que eu vou querer trilhar. Então, assim, pense em tudo que você fez que te levou a estar nessa situação. E tenha definido o que foi certo e o que hoje você mudaria partindo dessas informações que você vai ter agora. Se você está aqui assistindo esse workshop, já começa uma nova motivação em você. Você já vai estar buscando mais instruções e agora mais instruída você vai poder tomar melhores decisões. É assim que a gente começa a desenhar e ver um pouquinho de luz no finalzinho lá do túnel, tá bom? Vamos lá. Muito prazer, sou Sabrina Rocha, sou formada em Ciências Contábeis e especialista em Gestão e Finanças. Tenho 18 anos de mercado e 10 dele com o cargo de gerente financeiro. Já trabalhei em grandes empresas. Consegui desenvolver e representar um trabalho de expansão, o que contribuiu diretamente para o meu desenvolvimento profissional e me fez crescer em termos gerenciais. Hoje, represento somente a minha empresa, a SAB Soluções Gerenciais, e lá promovemos a análise e desenvolvimento de negócios. E então, qual o tamanho do seu problema? Não! Vamos a mais uma questão. Agora eu preciso saber qual o tamanho do seu caos. Me fala qual o tamanho do seu problema. Muitas pessoas preferem não olhar. Sabe aquela brincadeira de esconde-esconde? Na cabeça delas, se ela não olhar, vai sumir. Assim como o bicho papão debaixo da cama. Como algumas pessoas que pensam que quando apaga o aplicativo do Nubank, a fatura do banco deixa de existir. Mas não deixa, tá, gente? Isso é uma ilusão do nosso subconsciente e não adianta não ver quanto tá a fatura, se tá crescendo, se não tá. Isso só vai piorar muito a situação. A gente tem que se colocar, pegar o papel e o lápis e calcular qual o tamanho do seu problema. Se coloca diante dele. Veja assim, o meu número é esse. Você precisa descobrir o seu número. Depois disso, a gente consegue abordar soluções para saber como lidar com o seu número. Mas o conhecimento já torna tudo muito mais claro. Porque é angustiante, às vezes você até pensa, nossa, mas eu tô devendo Deus, o mundo, as calças do defunto. Mas talvez nem seja tão grande assim o seu problema. E você fica vivendo esse caos de ansiedade, de não saber, de não querer ver, de preferir evitar para não sofrer, e você sofre muito mais. Então, escreve. Tanto de fulano, tanto de ciclano, tanto do cartão, tanto da faculdade, tanto disso, é isso que eu estou devendo. E procurem junto aos órgãos
de Serasa, as dívidas que vocês têm, que até vocês já esqueceram, porque quando a gente fala de financeiro pessoal, uma das coisas mais importantes é o seu nome. O seu nome tem que estar limpo. O seu nome tem que estar circular dentro do mercado. Ele tem que ser positivo. Então, veja também não só as despesas que estão à sua visão, as que você pensa em pagar, porque provavelmente, geralmente, as despesas que constam lá no Serasa são despesas que você nem considera mais pagar. Mas vá lá e veja, porque você também vai precisar regularizar isso. Esse é o comecinho, assim. A gente está trabalhando uma maneira de tirar você do caos. Então, eu preciso saber o tamanho dele. Então, Sabrina, agora eu já sei o tamanho do meu caos. Agora você precisa saber o custo da sua existência, que não é simplesmente só as suas despesas, o que você está devendo. É tudo que você precisa para existir, minimamente existir. Então, você vai colocar nessa relação, que não é relação de dívida, porque a relação de dívida é o que você já gerou anteriormente, você vai colocar os seus custos mensais. E aí você vai colocar as suas despesas com aluguel, com luz, com internet e juntar tudo que você paga mensalmente. Essas são as suas despesas mensais. Vamos seguir? Partindo das suas tamanho do caos, as minhas despesas mensais, agora eu preciso saber das suas receitas. Você vai calcular tudo que você consegue arrecadar durante o mês de receita. Ah, é o meu salário fixo, mas fora o meu salário fixo eu também faço alguns freelances. Então você vai calcular tudo que você tem de receita que entra todo mês. Não pode ser uma coisa esporádica também, né? Que a gente não pode contar com algo que é volátil, algo que não tem constância. A gente está falando de despesas e receitas fixas. Então, todos os contratos que você tem ativo, o seu salário, pensão, tudo que você recebe mensalmente, você vai colocar nessa lista. Foi? Então tá. Agora a gente vai começar a desenhar a solução para o teu problema. E para fazer isso, a gente precisa descobrir qual é o teu problema. Será que você hoje vive uma realidade equivalente à sua condição? Você vai entender quando você pegar os seus custos mensais e as suas receitas. Se não bater, amiga, amigo, queria te dizer que você precisa rever tudo isso. Agora a gente já sabe o tamanho do seu caos, as suas despesas mensais e as suas receitas mensais. A gente já sabe também se você gasta mais que você ganha. Partindo disso, a gente consegue desenhar um plano para apagar esse fogo, esse incêndio, para te tirar do caos. O que a gente pode fazer para lidar com tudo que está em aberto? Como é que a gente pode reestruturar a tua vida financeira de forma que ela tenha uma base? E daí dessa base você possa evoluir, sem bagunçar novamente tudo que a gente construiu até aqui. A verdade é que a melhor solução de todas é a gente conseguir abrir mais fontes de receita. Existem duas opções. Quando você tem um caixa furado, ou você reduz suas despesas, ou você aumenta suas receitas. Eu procuro sempre abrir novas possibilidades para que teu caixa encontre novos fluxos financeiros. Esse é o melhor dos mundos. E eu vou te falar agora uma história real que aconteceu com uma das minhas clientes.
Ela é uma vendedora de uma loja, ela trabalha com salário fixo mais comissionamento e tem tempos que o varejo não entrega lá a sua movimentação que é de costume, né? A gente sabe que o mercado ele é volátil. E ela é ótima em várias coisas. Em uma dessas nossas conversas, eu peguei para saber em que mais que ela tinha habilidade. E ela falou, olha, sou vendedora da moda, eu conheço as pessoas, eu conheço o gosto das minhas clientes, eu já conhecia um serviço que várias pessoas já fazem e era um serviço que não fugia da função dela, então não era algo totalmente contrário que ela já realizava, ia ser só mais um leque que iria se abrir uma possibilidade para entrar novas receitas, principalmente porque tem essa sazonalidade no mercado, né? Então ela tinha os clientes que já confiavam nela, que ela entendia o gosto, ela sabia os tamanhos, ela sabia a necessidade da cliente. E falei, por que você não oferece para suas clientes que já têm a sua confiança de você ir na casa delas e olhar como é que tá o guarda-roupa dessa cliente? Será que ela não tá comprando roupa que ela não necessita? Será que não tá faltando roupa no guarda-roupa dela? Aquelas peças chaves que ela poderia usar de mais formas. Peças que já estão lá, mas que não encaixam. Você vai saber fazer isso. Ela falou, verdade, vou. E isso é coisa que ela consegue fazer em um dia de folga. E aí ela conseguiu abrir uma nova atividade dentro da atividade que ela já exercia com o público que ela já tinha. Então, ela já tinha forma de fazer isso, ela já tinha pessoa e ela conseguiu dessa maneira abrir mais uma fonte de receita. Então, veja o que dá para você fazer dentro do que você já faz. Veja para onde que dá para expandir o teu horizonte e aumentar as tuas receitas, a fim que a gente não tenha que sanar as tuas despesas. Outra forma da gente apagar fogo, da gente diminuir, sanar esse caos, é a redução de custos, cortes. Eu não gosto muito dessa palavra de cortes, porque muitas vezes, muitas pessoas, a realidade de muitos brasileiros já não vivem uma vida de luxo, nem nada, as pessoas estão apenas tentando sobreviver. E aí quando a gente fala em corte, cortar o que já não tem é uma realidade de muitos. Então eu prefiro lidar com uma forma mais, digamos, eu prefiro lidar com isso de uma forma mais criativa. Não tem que doer. A gente está procurando uma situação melhor, mais confortável. E cortar o que às vezes muitas pessoas já não têm é sacrificante, é dolorido. Mas eu te digo, por experiência própria, que existem sim várias possibilidades de fazer várias coisas. Então vamos usar a criatividade. Um exemplo bem forte que eu tenho meu é na pandemia. Eu pagava um aluguel bem caro e morava em uma casa de 2 quartos em um bairro ok, e na pandemia eu senti a necessidade de reduzir esse custo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de mercado e eu consegui, por incrível que pareça, reduzir 35% do meu custo com aluguel e ainda pegar um apartamento maior de 3 quartos. Então, assim, existem possibilidades criativas de você melhorar o seu orçamento. Utiliza dessas fórmulas. Então, assim, você consegue variar de muitas formas sem precisar sofrer para sair do caos. Até aqui a gente descobriu qual era o tamanho do nosso caos. A gente já sabe quais são as nossas despesas e as nossas receitas mensais. A gente também já viu para onde dá para crescer e onde dá para diminuir e tentar alinhar o nosso orçamento. E agora o que a gente vai fazer? Já reduzi a minha despesa,
já aumentei a minha receita e agora eu tenho aquele meu furo, que são as minhas dívidas. O que eu faço com as minhas dívidas? Já que você conseguiu uma margem maior através da expansão da tua receita e da, vamos dizer, não é diminuir, porque a despesa ainda continua lá, mas você otimizou ela a partir do momento que você conseguiu negociar e tá com custos melhores. Então, você tem uma margem aí sobrando. Através dessa margem, você vai sentar e vai conversar com os teus monstros. Você vai ver, abrir de novo lá as tuas anotações de dívidas e vai abrir negociação de uma em uma e ver como que você pode ir sanando aos poucos. Você também não pode comprometer o teu orçamento mensal para se desfazer das dívidas imediatamente. Já que elas estão ali tanto tempo, elas podem esperar mais um pouquinho, né? Então, assim, cuida de fechar o teu orçamento mensal e aí com a margem que for sobrando, você vai fazendo liquidação, obviamente que gradativa, da tua dívida gigante. E desse jeito você saiu do caos. Tua base está estabilizada e você pode, a partir desse momento, crescer. Crescer com saúde, crescer com qualidade e crescer com consciência. Porque você já tem instrução agora para isso. Essa ferramenta, que é uma ferramenta de uso diário, que eu já tenho ajudado bastante pessoas com ela, é uma ferramenta de acompanhamento financeiro pessoal. E o mais importante, ela é uma planilha que já vem datado. Todas as informações, aqui tem o básico, obviamente, que vão haver particularidades de cada uma, mas que tudo já está dentro de uma fórmula. E o mais importante, que as pessoas não levam em consideração, no final de cada mês, esse resultado aqui do dia 31, ele é jogado automaticamente para o mês seguinte. Porque, ao contrário que muita gente pensa, as contas não somem quando fecham negativo, tá? Ela acumula para o próximo mês. Então, assim, vocês vão preencher corretamente essa planilha, levando em consideração o que vocês estão realizando dia após dia. E, ao final do mês, vocês deem uma olhada no espelho de tudo que vocês geraram de entradas e saídas, tá bom? Em uma das abas dessa planilha, eu também disponibilizo aqui, mês a mês, o que você está usando dentro do seu cartão de crédito para você verificar os custos. Existem algumas emissoras de cartões que atualmente elas fazem esse serviço utilitário da gente nomear os nossos custos, mas é bem difícil a gente fazer isso dentro da plataforma do banco. Então, para vocês detalharem o que está sendo gasto, vocês podem colocar também aqui para essa aba de cartão de crédito, isso aqui é mais ou menos um plano de contas, todos os custos do teu cartão, tudo que você utiliza nele, e no final você vai estar vendo para onde está indo o maior gerador de custo dentro do teu próprio cartão, tá? Aqui do lado, ela pede as tuas receitas, né? Os tipos da entrada que tu tem. E aqui ele vai pedir o saldo, os seus saldos de conta corrente, de poupança, tudo isso para alimentar aqui essa planilha com receita e outros. O que você vai precisar nesse momento é manter a sua organização. Uma vida financeira pede urgentemente uma mínima organização para que você não volte aos seus problemas iniciais. Lembra sempre da reflexão que você fez lá no comecinho de como eu cheguei até aqui, para você não chegar novamente, tá bom? Espero muito ter ajudado. Podem me mandar contatos, estou aqui para ajudar. Quero muito poder ajudar positivamente, minimamente positivamente na vida de vocês.
Obrigada pela atenção.